Deus. Graças a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Graças a Deus, irmãos, estamos mais uma vez reunidos em nome de Jesus para nós juntos adorarmos o nosso Criador. E como diz, né, irmãos, como já diz o próprio nome, o próprio título, é o Criador. Deus não é apenas o Criador, Deus é o sustentador de todas as coisas. Então, irmãos, Ele sustenta a tudo e a todos, de uma forma que não existe possibilidade do Criador ser derrotado pela criação, pela criatura. O que o Senhor nos diz é: quem não é por mim, é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Então, existe uma grande rebelião contra o Criador. Uma grande rebelião. E o Senhor, como Ele faz? Ele nos manda tomar uma posição. Ele, ao invés de exterminar a tudo, o Senhor fala: escolham, quem não é por mim, é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Mas não existe a menor possibilidade do Deus que criou todas as coisas, do Deus que sustenta todas as coisas. Então, irmãos, nós somos, como a palavra de Deus diz, mais do que vencedores por aquele que nos amou. Glória a Deus. Então, nós estamos aqui combatendo o bom combate, que nós já sabemos qual é o final desse bom combate. E nós louvamos a Deus porque o Senhor nos escolheu, o Senhor nos elegeu para que nós estivéssemos aqui adorando a Ele na beleza da sua santidade. Então nós agradecemos ao Senhor nosso Deus por este último domingo do ano, que nós estamos na presença do nosso Deus, reunidos. Hoje está chuvoso, está chovendo bastante, mas nós, graças a Deus, alcançamos o privilégio de Deus de estarmos aqui na presença do Senhor. Vamos então para o louvor, vamos adorar ao nosso Deus com o nosso ministério de louvor, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, a paz do Senhor nosso. Amém. 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 Vamos colocar em pé para juntos nós louvar e adorar o nome do Senhor Jesus. Quero estar cumprimentando também os irmãos que estão em casa, né? Você possa estar adorando ao Senhor juntamente conosco nesta noite. Hoje, como já disse o pastor, o último domingo, né? O último culto de domingo do ano. Que nós possamos entregar ao Senhor
Senhor. Aceita o teu chamado na minha vida. Amém. Glória a Deus. As palmas é para o Senhor, igreja. Aleluia.
Pode assentar, irmãos. Paz do Senhor, irmãos. E a todos os que estão em casa, a paz do Senhor também. Eu quero agradecer ao meu pai Francisco, a toda a minha família lá em Rio Grande da Serra, a todos os amigos. Eu quero deixar o meu agradecimento. Eu quero agradecer a esta grande família que Deus nos concedeu aqui em Avaré, essa família aqui. Agradeço a Deus. Quero agradecer ao meu esposo Joel, quero agradecer ao meu irmão Francisco e a minha cunhada Márcia, neste momento. Muito obrigada a todos e tenham um 2021 abençoado, debaixo da soberana vontade do Senhor. É isso que eu quero desejar para todos os irmãos, que Deus, que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. E as palmas louvem ao Senhor Jesus. Amém, irmãos? Também quero cumprimentar os irmãos que estão em casa, né? E desejar também a todos os irmãos que estão aqui na igreja, os irmãos que estão em casa, os irmãos que talvez não estão vendo também a live, um 2021 abençoado para cada um de vocês. Eu não vou falar nomes, né, Marlene, porque muitas pessoas que eu tenho que agradecer, mas principalmente ao nosso Deus Todo-Poderoso, que nos sustentou até aqui, nos livrou de todo esse mal que aconteceu durante todo esse ano aí, e nós estamos em oração para que tudo isso vai passar, em nome de Jesus, né? E que nós cremos na palavra do Senhor Jesus. E que nós possamos continuar firmes, irmãos, né? Firmes até a volta do Senhor Jesus para nós, né? Para que nós possamos ser fiel, como Ele tem sido fiel conosco até aqui, que nós possamos permanecer fiel. Eu quero agradecer de coração a cada irmã, a cada irmão, pelo carinho, pelo companheirismo. Agradecer ao pastor Joel, a pastora Marlene, que não descuidou, né? Dos membros da igreja, né? Graças a Deus, Deus tem dado essa sabedoria, essa experiência para ele, e ele não tem descuidado dos membros, amém, irmãos? Do rebanho, né? Não fala nem membros, mas assim do rebanho. Quero louvar a Deus pela vida de cada um de vocês. E para não ficar só nas minhas palavras, eu quero deixar um versículo com os irmãos bastante conhecido, que está em Eclesiastes 3. Bastante conhecido dos irmãos, né, que diz que há tempo para todas as coisas, né, aqui está escrito assim, há para todas as coisas um tempo determinado por Deus. Eclesiastes capítulo 1. Tudo tem o seu tempo determinado, há um tempo para tudo e propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derribar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de plantear e tempo de saltar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de deitar fora. Tempo de rasgar e tempo de coser. Tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de aborrecer. Tempo de guerra e tempo de paz. Amém, irmãos? Até aqui, para a glória do Senhor Jesus. Então a palavra do Senhor diz que há tempo determinado para todas as coisas aqui na terra, né? Então que nós possamos ficar nesta palavra e aceitar o tempo do Senhor para a nossa vida. Amém, irmãos? E também eu queria convidar as minhas filhas, né, hoje aqui para nós estarmos, o Juninho não está, né? Que o Juninho está em Taquarituba. Não quis vir, irmãos. Se deixar, ele mora lá.
Mas hoje eu estou aqui com as minhas duas filhas e eu louvo a Deus por elas, né? Quero chamar as duas para nós estar apresentando um louvor em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém, irmãos, com a paz do Senhor. Amém. Que você possa nos ajudar, irmãos, a adorar o Senhor Jesus juntos. Amém? O hino é bastante conhecido. Glória a Deus. Ajude a nós a adorarmos o Senhor Jesus. Ti
Amém. Glória a Deus. Amém. Quero convidar o presbítero Silvio. Vem cá, presbítero. Vem cá, meu irmão Silvio. Fazer esta oração. Vamos ficar de pé, irmãos, um pouquinho. Em nome do Senhor. Depois os irmãos podem permanecer de pé ainda. E nós vamos fazer a leitura da palavra de Deus logo após o nosso momento de oração. Quero estar saudando os irmãos na paz do Senhor. Amém. Momento de alegria estarmos esta noite, irmão, na graça de nosso Senhor Jesus, né? Que nos concede esta graça, né? Estamos chegando mais um final de ano e Deus tem nos preservado. Aleluia, glória a Deus. Pai de graça e poder, Senhor, que estamos nesta noite, Pai, diante da Tua preciosa presença, Pai, onde o Senhor tem nos preservado, Pai. Toma nesta noite cada vida aqui, Pai. Toma os corações, Pai. Vai afastando todo tipo de fadiga, estresse, Pai. Quebra todo desânimo, Senhor. Entra com algo novo, Pai, por esta noite que o Senhor nos preservou, Pai, pela vida aqui do pastor Joel, pastor Marlene, Pai, que estão, meu papai, dentro desta obra, onde o Senhor preservou, Pai. Toma a boca do teu servo esta noite, Pai, como um canal de bênção, Pai, como o Senhor já tem preservado, Senhor, a tua santa e preciosa palavra. Visite a cada vida que está no teu lar, Pai. Para aqueles que não puderam vir, Pai, da mesma forma dos que estão agora dentro do teu lar, Pai, assistindo este culto, Pai, mova lá da mesma forma, Papai, reavivando as forças, Pai, no santo e precioso nome de Jesus. E as palmas louvam, engrandece o nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Glória a Jesus. Segundo a Epístola a Pedro, capítulo 1, versículo 1 ao 10º. Segunda a Pedro, capítulo 1, versículo 1 ao 10º. Glória a Jesus. Segunda Pedro 1 e 1. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor, visto como o seu divino poder nos deu tudo que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou para a sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. E vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude a ciência, e a ciência temperança, e a temperança paciência, e a paciência piedade, e a piedade fraternidade, e a fraternidade o amor. Porque se em vós houver e abundarem estas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele em quem não há estas coisas é cego, nada vendo ao longe, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto, nunca jamais tropeçareis. Amém e amém. Glória a Deus. Já oramos, então pode sentar, irmãos. Deus abençoe, em nome do Senhor. Queridos irmãos, a Bíblia nos apresenta
um Deus criador dos céus e da terra. A Bíblia apresenta Deus como o nosso autor e o nosso consumador. E é difícil, irmãos, para nós, por causa da influência, por causa do peso do pecado em nossas vidas, aceitar que nós não temos participação nenhuma nos méritos da salvação. É difícil para nós aceitarmos que toda honra, toda glória e todo louvor pertence ao Senhor nosso Deus. Então, irmãos, nós somos, assim, numa linguagem clara e até usada por alguns comentaristas, eu e você, nós somos pessoas consideradas ladrões de glória. Nós, de uma certa forma, queremos roubar, queremos tomar posse de uma glória, de algo que não nos pertence, mas que pertence somente ao Senhor nosso Deus. Então é difícil para nós dizermos assim: olha, eu estou me preparando, olha, eu vou parar de fazer algumas coisas erradas, eu vou me preparar para que eu possa me apresentar para o Senhor nosso Deus. Na verdade, irmãos, nós entendemos que o homem, a Bíblia nos apresenta que o homem morto em suas ofensas e pecados, estando vós mortos, diz, por exemplo, Efésios capítulo 2, versículo 1, estando vós mortos. Então, como um morto, irmãos, pode se levantar? Como um morto pode fazer boas obras? Então, na verdade, o Senhor nosso Deus, pelo seu infinito amor e misericórdia, Ele foi ao nosso encontro e de alguma forma Ele nos ressuscitou dos mortos, e nós podemos dizer hoje: eu estou vivo porque Deus foi ao meu encontro e Deus me deu vida. Por isso que nós estamos vivos nessa noite. Então, irmão, seria como uma árvore dar frutos para viver, uma árvore morta dar frutos para viver. Se a árvore está morta, ela precisa primeiro voltar à vida para depois dar os frutos. Então, o fruto é uma consequência da nossa vida com Deus, é uma consequência do nosso relacionamento com Deus. A Bíblia diz que as boas obras foram preparadas para aqueles que o Senhor nosso Deus chamou. Então Deus nos chamou para as boas obras. Aí então, irmãos, nós verificamos que as boas obras, os bons frutos, as boas coisas que nós realizamos na nossa vida, nós podemos dizer, não é porque nós temos alguma coisa de bom, porque nós temos alguma boa vontade, mas é porque existe um depósito de Deus na nossa vida. Se eu consigo fazer alguma coisa de bom, é porque existe um depósito. O Senhor vai trabalhando, Ele vai trabalhando, Ele vai trabalhando, Ele vai nos alimentando, Ele vai, enfim, Ele vai fazendo uma obra na nossa vida de uma forma que nós podemos produzir. Então eu quero deixar com os irmãos, com as irmãs que estão vendo aí pela internet, que estão presentes aqui, eu quero deixar aos irmãos uma mensagem de boas obras, de boas ações, de boa vontade, de amor na prática para o restinho desse ano e para o ano de 21, se Deus nos permitir contemplar e viver este ano de 21. Irmãos, um automóvel, ele não se move por conta própria, ele precisa de um combustível na vida dele. Nós também não nos movemos por conta própria, nós temos o nosso combustível, nós nos alimentamos, nós comemos coisas, nós bebemos coisas que são energia para o nosso corpo físico, para que nós possamos ter o andar, o falar, o enxergar, vivermos a nossa vida. E as boas obras no mundo espiritual também é a mesma coisa. Nós lemos aqui 1 Pedro capítulo 10, onde o Senhor está dizendo aqui que Ele vai acrescentando no nosso viver algumas coisas.
Então ele faz uma lista aqui, irmãos, é como uma escada, é como uma rampa, que vai cada dia trazendo algo novo na nossa vida. Ele fala aqui a respeito da fé. Então ele vai dizendo assim, olha, tem a fé, tem a virtude, que é o poder, tem a ciência, que é o conhecimento, tem a temperança, que é o domínio próprio, a paciência, a piedade, está falando a fraternidade, o amor. Então é uma sequência de boas coisas que Deus vai acrescentando na nossa vida. Aqui a maioria dos irmãos são obreiros. Vocês já tiveram a experiência de ir visitar e sair visitado? Não vai fazer um aconselhamento para uma pessoa que precisa, e ela fala tudo aquilo que a própria pessoa precisaria ouvir. Ela sai falando para a gente vai visitar e acaba sendo visitado. Então, quer dizer, a pessoa sabe tudo e a pessoa fala tudo, mas qual é o resultado? Qual é o fruto? Qual é a prática na vida da pessoa? Então Tiago, capítulo 2, a palavra de Deus diz assim no versículo 17: assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesmo. Mas dirá alguém: tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tem um monte de fé, mas procura a pessoa. Veja, irmãos, lá na casa dela, quanto tempo ela gasta de Bíblia? Quanto tempo gasta de oração? Quanto tempo gasta pregando o Evangelho? Quanto tempo gasta de louvor? Quanto tempo gasta no serviço de Deus, na casa de Deus? Quanto se envolve com o reino de Deus? Mas quando se fala alguma coisa, é a sua santidade, é um discurso tremendo, é uma teoria tremenda, e aí é uma fé tremenda, é uma santidade tremenda, é um conhecimento tremendo, mas de vez em quando se vê a presença daquela pessoa. E a Bíblia fala assim: pessoas cheias de fé, cadê a sua fé? Então diz assim: mas eu vou te mostrar a fé que eu tenho pelas obras, pelo resultado, pelo trabalho. Sabe, irmãos? Então o resultado, o trabalho, o envolvimento, quando tem em nós estas coisas que Deus vai acrescentando, fala assim: a pessoa não consegue ficar ociosa, a pessoa não consegue, ela não deixa, ela dá fruto, irmãos. A gente corta a árvore, ela brota de novo, a gente poda, ela nasce de novo. Ninguém detém a vida. Quando tem vida, irmãos, as coisas acontecem em nós. Lembra-se daquele corinho, aquele louvor? Se o Espírito de Deus se move em mim, eu canto como Davi, eu oro como Davi, eu luto como Davi. Sabe, irmãos, se Deus está trabalhando na nossa vida, quando ele viu lá o gigante sultando os exércitos, o Deus vivo, quando ele viu lá alguém falando contra o Deus de Israel, coisa borbulhou dentro dele, ferveu dentro dele. Quem é esse pecador? Quem é este homem ímpio para falar mal do povo de Deus, para falar mal do Deus de Israel? Então ele teve aquele sentimento, aquele borbulhar dentro dele. Ele não conseguiu ficar parado. Então é o resultado, irmãos, de Deus trabalhando na nossa vida. Então a nossa fé é manifesta pelas obras. É fácil acordar cedo, irmãos, é fácil abrir mão do repouso, é fácil abrir mão do lazer, é fácil abrir mão das melhores horas, é fácil abrir mão das oportunidades. Não é fácil, mas isso resultará em obras, isso resultará em resultados que glorificam, que fazem a igreja crescer, que fazem as coisas acontecer no reino de Deus. Veja, irmãos, Mateus capítulo 21 e versículo 28, Mateus capítulo 21 e versículo 28, estamos falando aqui do resultado de fazer, não é? Mateus 21 e 28, a parábola dos dois filhos diz assim: mas que vos parece? Um homem
tinha 2 filhos, e dirigindo-se ao primeiro disse: Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. E ele, porém, respondendo, disse: Não quero. Mas depois, arrependendo-se, está escrito aí, irmãos, arrependendo-se, foi. E dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo. E respondendo ele, disse: Eu vou, Senhor. E não foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram-lhe: o primeiro. Está vendo, irmãos? Então não adiantou a pessoa de chegar e dizer: olha, sabe, apresentando toda aquela teoria. Não, porque eu vou, porque eu faço, porque eu tenho tal atividade. Aí, irmão, nós apresentamos, sabe, aquela moldura, nós apresentamos aquele currículo, nós apresentamos aquele monte de coisas na nossa vida. Mas quando vai ver o resultado, quando vai ver o trabalho, quando vai ver o serviço cristão, o amor na prática, está aqui: Senhor, eu vou, eu faço. Mas está escrito aqui: e não foi. Mas aquele outro falou de que forma? Eu não vou no primeiro momento. Mas qual que foi o que fez a vontade de Deus? Não foi aquele que no primeiro momento disse assim: não, eu vou, eu faço. Ele até disse: eu não vou. Mas depois, arrependendo-se e indo fazer a vontade de Deus, aqui está dizendo claramente: este fez a vontade do Senhor. Então, irmãos, a prática, o fruto, o fazer, é desta forma como a palavra de Deus está dizendo que nós fazemos a vontade de Deus. Agindo, atuando, se envolvendo, participando. Lá na epístola de João, está dizendo assim: meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra e em verdade. 1 João, capítulo 3 e versículo 18. Meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra e em verdade. Então o amor, irmãos, ele é manifesto em obras. O amor é manifesto em verdade. Não é um discurso, não é um passado, não é um alto louvor, mas é a obra e é a verdade. E Deus, irmãos, quer que nós, neste ano de 2021, Ele quer que eu, em 2021, tenha mais obra na minha vida, tenha mais verdade na minha vida, tenha mais participação, aleluia, no reino de Deus, mais envolvimento. Vós sereis meus amigos se vos fizerdes o que eu vos mando, disse nosso Senhor Jesus Cristo. Só, irmãos, que nós vivemos num mundo espiritual fantástico. Nós vivemos numa guerra de ideias, de comportamentos. Sabe, como eu disse na abertura desse culto, nós vivemos uma grande rebelião. Existe toda uma criação, existe uma gama de seres rebelados contra o Senhor nosso Deus. E não pense, irmãos, que as armas que são usadas nesta grande rebelião contra Deus, não pense que as armas usadas nesta guerra são armas lógicas, limpas. Uma guerra, irmão, de um país contra outro, existem normas. Se for seguir as normas, falou: você não pode jogar bomba em hospital, você não pode jogar bomba em escola, você não pode jogar bomba em asilos, você não pode jogar bombas em áreas residenciais. Quando um país luta contra o outro, você não pode jogar gases mortais, gases venenosos. Então eles têm as normas de guerra. Só que no mundo espiritual, irmãos, não existe norma alguma. O mundo espiritual é algo completamente sujo, é algo completamente imundo. A palavra Satanás significa adversário. E a palavra diabo significa enganador.
Então, irmãos, o engano, a mentira, a falta de regras, é uma arma que é usada contra o povo de Deus, contra a humanidade, que é usada contra o reino de Deus. É a arma que é usada contra nós. E nós muitas vezes, irmãos, sem nos apercebermos, nos deixamos levar pelo engano. E às vezes, eu até digo, nós não estamos enganados. Às vezes nós estamos até certos. Às vezes nós temos até razão. Mas quando nós vamos fazer uso da nossa razão, quando nós vamos fazer uso daquilo que nós estamos certos, nós deixamos de atuar, nós deixamos de participar, mesmo tendo razão, mesmo estando certos. Algumas vezes, como eu disse, sendo enganados, e algumas vezes estando certos, nós deixamos de atuar. E quando nós deixamos de atuar e de frutificar para o reino de Deus, nós estamos caindo numa cilada, irmãos. Nós estamos caindo numa armadilha. Nós estamos perdendo. O reino de Deus está perdendo. Aquilo que Deus plantou na sua vida, irmãos, aquilo que Deus te treinou, a paciência que Deus teve com a sua vida, Ele foi lá no mundo, você estava lá morto na sua ofensa e no seu pecado, como eu. O Senhor teve misericórdia, Ele foi lá, Ele abriu os olhos da salvação, aí Ele começou a me ensinar, te ensinar, esclarecer, te deu os dons, te deu talentos, te deu capacidades. Deus te fez um soldado de Jesus Cristo, uma mulher soldado, um homem soldado. Deus te fez um guerreiro do reino de Deus, alguém preparado para o reino de Deus, alguém capacitado para o reino de Deus. Aí vem o diabo, o enganador, e engana, e a pessoa deixa de produzir para o reino de Deus. E às vezes, irmãos, eu quero repetir, você tendo razão de alguma coisa, certo? Eu estava meditando, a gente vai pensando, Deus, a responsabilidade de transmitir a palavra, de transmitir a mensagem, a responsabilidade de dirigir os cultos. E aí começou a me brotar no coração aquela passagem daquela mulher, daquelas mulheres que se apresentaram diante do rei Salomão. Eram duas mulheres da vida, eram duas mulheres prostitutas, e as duas tinham o seu bebê recém-nascido, cada uma com o seu bebê recém-nascido. E lá em Reis está escrito que uma delas, ela dormiu em cima do filho, ela se debruçou, ela ficou sobre o filho recém-nascido, e a criança morreu. E aí durante a noite, a mulher que estava com a criança morta, trocou com a outra que estava com a criança viva. Houve uma troca de crianças. E quando chegou de manhã, a mulher viu que o bebê que estava com ela estava morto. Porém, aquele não era o bebê dela. Uma mãe conhece os filhos? Conhece, irmãs? Conhece o filho, mães? Não dá para falar que trocou. Ela olha assim, o cheiro. A mãe conhece o filho. E a mulher que tinha o filho vivo olhou e falou: esse daqui não é meu filho. E aí a outra mulher maldosa, o que ela fez? Falou: não, meu filho é esse daí, porque ela havia trocado. E a causa chegou diante do rei, e começaram a brigar diante do rei. Olha, esse filho é vivo, é meu. E não tinha DNA naquela época, irmãos. O rei não sabia para quem definir de quem era a criança verdadeira, mas as duas dizendo: olha, essa é a minha, olha, essa é a minha, não, essa é a minha. E ninguém queria assumir a criança morta, as duas queriam a criança viva. Então o rei Salomão, no seu primeiro ato de sabedoria, deu o veredito: pegue a criança e corte a criança ao meio, e dê metade para cada uma. Uma das mulheres disse: tá bom, eu aceito, nem meu e nem seu. Mas a outra
que era a mãe verdadeira, o que a palavra diz, irmãos? Que o sentimento materno, que o sentimento de mãe tocou dentro dela. Está dizendo que ela teve aquele amor, está dizendo que ele teve aquele resultado, está dizendo que teve aquela esperança. E ela disse: rei, não faça desta forma, dê a criança para a outra, não faça mal para a criança, eu prefiro que ela fique viva. E qual era a palavra da mãe que não era verdadeira? Nem meu, nem seu, que seja dividido. Irmãos, como pode, irmãos? Como pode um ser humano dizer de outro ser humano: divida, nem meu, nem seu? Que coração é este? Que sentimento é este? Que postura é esta? Que vida é esta? Que resultado é este? Que falta de amor é esse? Que falta de respeito é este? Mas aquela em que o coração tocou, em que o amor falou, em que falou: eu preciso de algo maior, eu preciso de algo melhor. Ela falou: eu não posso deixar que isso aconteça. Irmãos, eu toco isso para mim, para o reino de Deus. Irmãos, quantos motivos nós temos para nos entristecer no reino de Deus? Nós vivemos em comunidade, irmãos, é assim que a Bíblia ensina. A Bíblia fala: não deixem de se reunir. Hebreus capítulo 10, versículo 25. Escolha uma comunidade, mas não seja um desigrejado. Se reúna, tenha uma comunidade. Então, irmãos, nesta comunidade sempre haverá conflitos. Jesus Cristo estava ali, irmãos, e os discípulos brigando entre si, e até indo ao encontro do Senhor para pressionar o próprio Jesus. Então nós sempre teremos, irmãos, como pode, irmãos, como pode um homem de Deus, uma mulher de Deus salvo, preparado para o reino de Deus, ele pega simplesmente, ele pendura a chuteira, ele amarra o burro no capim seco, dê o nome que der, e fala: eu não faço mais nada, eu não mexo mais uma palha, eu não tenho mais atividade nenhuma. Irmão, como que um ser humano, um salvo, um homem de Deus, uma mulher de Deus, consegue simplesmente dizer: eu não vou fazer mais nada para o reino de Deus, e realizar esta promessa? Que coisa chocante, irmãos! Que coisa espantosa. Num primeiro momento nós podemos até dizer: olha, eu não vou mais atuar, eu estou triste, eu estou aborrecido. Mas, irmãos, passar uma noite, duas, uma semana, dar uma descansada e continuar tendo essa postura, irmãos, é uma coisa grave, é uma coisa perigosa. Por quê? Porque, irmãos, quando nós temos o sentimento daquela mãe verdadeira, que poderia ter perdido o filho para todo sempre, porque a mulher a levaria embora, mas o amor fala: é o meu Jesus, é a igreja, é o reino de Deus, é aquilo que Deus fez para a minha vida. Ninguém merece, ninguém é tão importante que eu deixe de trabalhar para o meu Senhor, de servir o meu Senhor, de fazer a vontade do meu Jesus, por causa de A, B e C, ou às vezes só por causa do A. Eu não vou fazer mais nada, e promete para si e consegue cumprir, e a obra de Deus sofre, e a igreja local sofre, e a família lá que poderia ter a sua visita, o desviado, aquele que está no hospital, no presídio, aquele que está lá na cama, precisando da minha ajuda, da sua vida, mas nós estamos firmes naquele propósito: eu não faço mais nada. Igual a mãe: pode cortar, nem meu e nem seu. Que coração é esse, irmão? Que sentimento é esse? Que promessa é esse? Que espírito é esse que nos leva a cumprir uma promessa como essa, a ter uma atitude de vida como esta? Que espírito é esse? É o Espírito de Deus, irmãos, que faz isso na nossa vida? Então o que
Diz a palavra, irmãos, não é? Mostre-me as suas obras, e eu vou ver a fé que você tem, eu vou ver o amor que você tem, eu vou ver o Deus que você serve. Glória a Jesus. Sabe, irmãos, a Bíblia diz para nós: a fé, o poder, o conhecimento, o domínio próprio, a paciência, a piedade, a fraternidade, o amor, se em vós houver e abundarem estas coisas, não vos deixarão ociosos e nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas aquele em quem não tem essas coisas é cego e até esqueceu da sua salvação. Não é mais bonito, irmãos? Não é melhor nós fazermos igual a mãe verdadeira, que disse assim: olha, entregue o filho. E aí o que o rei Salomão falou? Pode dar para ela, porque o amor falou: essa é a mãe verdadeira. Irmãos, quando o amor de Deus fala no meu coração e no seu coração, as coisas são diferentes, as coisas mudam, o resultado vem. Glória a Deus. Então é o amor na prática, é o resultado, não é nós, porque isso, sabe, cheio de razões, irmãos, cheio de argumentos, cheio de teorias, e às vezes está até certo, eu quero frisar isto, mas parado, improdutivo, revoltado, raiz de amargura, e contaminando os outros com a sua raiz de amargura. Vê pessoas trabalhando no reino de Deus, fica chamando de bajulador. Vê pessoas trabalhando no reino de Deus, fica entristecendo. Vê pessoas trabalhando no reino de Deus, tenta tirar da igreja, tenta fazer a pessoa improdutiva. Que espírito é esse, irmão? Será que isso é espírito de Deus? Será que isto é reino de Deus? Não produz, fecha as portas, e para outros também. Irmãos, Deus não quer isso para a minha vida, Deus não quer isso para a sua vida. Deus quer fruto, Deus quer coisas boas, Deus quer que o seu reino progrida, que o seu reino prospere, aleluia. O fruto para o reino de Deus, avançar para o reino de Deus. Irmãos, olha o coração da mãe, olha o coração da mãe que não deixou salvar o filho, não deixou salvar, corta a criança no meio, e a gente deixa a obra de Deus sofrer, deixa o reino de Deus sofrer, pode deixar, deixa o reino de Deus sofrer. Mas irmãos, é a grande rebelião, é contra o reino de Deus. Mas aquele que é tocado, que é constrangido, que foi alcançado pelo amor de Deus, ele tem uma postura diferente, tem um sentimento diferente, ele trabalha, ele se humilha, ele prospera, ele faz a obra de Deus, porque ele está servindo a Jeová, está servindo ao Senhor do céu e da terra, aleluia, e fazendo aquilo que Deus proporcionou para as nossas vidas, que Deus nos treinou, que Deus nos chamou. Amém, meus irmãos? Glória a Jesus. Que Deus nos dê graça, irmãos, de aprendermos com a mãe verdadeira, neste ano de 21, os dias que Deus nos permitir viver nesse ano de 21. Que a gente tenha amor na prática, não uma simples teoria, não um simples porque isso, porque aquilo, porque aquilo outro, e estéril, porque porque eu não concordo, porque tal, porque não sei o que, cheio de razão, mas infrutífero, não sei o que, vai conversar, mas ocioso. E às vezes, irmão, não só ocioso, mas envenenador, matador.
matadora. Irmão, que loucura! Como que a pessoa não tem temor de Deus na vida? Isso é uma loucura. E nós estamos vendo isso de monte, não só aqui em Avaré, não só aqui na sede, mas em todos os lugares onde essa mensagem chegar. Isso faz parte da grande rebelião. Isso está acontecendo. Que o Senhor nos ajude, irmãos, a vivermos uma vida frutífera e abundante na presença do Senhor. Que Deus nos dê graça de olharmos para Jesus nesse ano de 2021 e que a gente tenha mais fruto, mais amor na prática, para a glória de Deus. Amém. Vamos aplaudir ao nosso Deus, meus irmãos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Vamos louvar a Deus, irmãos. Vamos louvar ao nosso Deus com mais um dos nossos belos louvores, e depois eu vou dar os avisos e nós vamos encerrar essa transmissão, o trabalho dessa noite, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé para nós adorar o Senhor Jesus com este louvor, também falar sobre o louvor de Deus. Amém. Ele deixou o esplendor de sua glória para morrer por nós. Amém? Para que hoje nós pudéssemos estar aqui para adorar a Ele de todo o nosso coração. Glória a Deus. Está
Deus, amém. Pode sentar um pouquinho, irmão, por favor. Quero agradecer a Deus, quero louvar ao Senhor pela sua misericórdia. Atravessamos mais um ano e quero agradecer a Deus por todos aqueles que nós estamos juntos, né, irmãos, combatendo o bom combate. Graças a Deus por isso. Que no ano de 2021 a gente veja a fileira dos soldados aumentando, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje é dia 27, nós estamos encerrando hoje os cultos dominicais. Quinta-feira é o último dia do ano, e nós vamos ter o culto aqui na igreja sede de passagem do ano. Nós vamos fazer o culto, irmãos, eu havia anunciado 10 horas da noite, mas nós vamos fazer 10h30, tá bom? Nós estamos aí com as restrições de reunião, e nós vamos, em vez de fazer 2 horas, nós faremos 1h30, tá? Então nós vamos, na passagem do ano, quinta-feira que vem, dia 31, quem puder, quem desejar, eu estarei aqui com os irmãos a partir das 10h30, para nós entrarmos o ano novo na presença do Senhor. E depois, no domingo que vem, começa a nossa campanha dos 12 dias. O Brasil para Cristo tem a tradição de fazer 12 dias de clamor para 12 meses de bênção. Então nós vamos fazer a partir de domingo que vem, dia 3. E aí na segunda-feira, que hora nós faremos? 8 horas da noite. Oração das 8 às 8h30. Levanta, canta um hino, levanta, lê um versículo bíblico e nós vamos para os nossos lares. Então nós vamos fazer clamor. São 12 dias de clamor. Então nós teremos aqui um momento de meia hora de oração durante esses 12 dias, ou nos cultos nós vamos intercalar a oração na quinta e no domingo. Então nós teremos aqui esses dias para estarmos na presença do Senhor, do dia 3 até o dia 14. Todo o povo de Deus está convidado a participar. E também nós teremos domingo que vem, dia 3, a nossa escola dominical. Hoje nós tivemos a escola dominical abençoada. Nós estávamos aqui combatendo o bom combate, em nome de Jesus. E domingo que vem temos a escola dominical de novo. Então que Deus abençoe todos os aniversariantes, que os irmãos tenham um final de ano muito abençoado, que os irmãos tenham um feliz ano novo, recebam os meus parabéns, receba a minha palavra, que Deus te abençoe ricamente nesse final de ano e no ano novo, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse momento difícil passará, e nós estamos escrevendo a nossa história durante essa fase difícil, irmãos. Cada um está tendo uma postura, cada um está fazendo, que o Senhor nos dê graça para quando tudo isso passar, quando normalizar, a gente possa sair fortalecido, chegar do outro lado mais fortalecidos, mais experientes e nos sentindo bem com aquilo que nós fizemos durante o tempo que nós estávamos nessas indecisões, nesse momento tão difícil. Quero agradecer a Deus por essa igreja tão abençoada, tão maravilhosa, tão hospitaleira. Quero agradecer a esta equipe que desde março, irmão, nós estamos aqui levando com seriedade, fazendo com seriedade a obra de Deus. Que descanso, que coisa boa que esta equipe fez. Nós tivemos aqui esses 9 meses trabalhando para o reino de Deus, e foi um descanso, uma coisa muito boa que toda esta equipe e esta igreja fez em nome do Senhor Jesus. Então que Deus te abençoe, viu? Em nome do Senhor. Querendo Deus, quinta-feira nós estaremos aqui de novo reunidos para fazermos uma reunião às 10h30 da noite em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.